Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para fazer mais uma aula do nosso super aulão de véspera que foi preparado com muito carinho para vocês. E nessa aula nós vamos trabalhar o assunto mercado de capitais, né? Mercado de capitais, como vocês sabem, ou se não sabem, já deveriam saber, nós estamos falando do quê? De títulos de valores, atenção, mobiliários, né? Nós sabemos que esses títulos de valores mobiliários, nós temos uma autarquia que é responsável pela pela fiscalização e controle das entidades, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? A CVM. Sabemos também que nós temos diversos títulos comercializados na Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores faz parte do mercado de capitais e o principal deles são as ações. Sabemos também que não é todo mundo que pode colocar um título ali naquele ambiente para ser negociado. Há a necessidade de ser uma SA. Se não for uma SA, não tem jeito aí, não podem ser comercializados, tá certo? Então você tem essas prerrogativas, né? O que mais que eu posso falar para vocês sobre os títulos de valores imobiliários? É uma grande alternativa de captação de recursos. Como assim, professor? Por exemplo, você está precisando aí de um dinheiro para investir, para você crescer. Você é uma empresa familiar, bastante desenvolvida, bastante profissional, e você quer se tornar global, nacional. Só que você tem que ter dinheiro. Quando você não tem isso em caixa, o que você faz? Você tem que buscar isso. Como é que você busca? Primeiro você vai no banco. Chegou lá no banco, o banco é caríssimo essas taxa de juros, ainda mais agora que a taxa está só subindo a taxa de juros, né? Então você vai fazer o seguinte, cara, você tem que buscar o quê? Alternativas. Uma alternativa é você abrir o capital e capitalizar lá na Bolsa de Valores através das ações, ok? Então vamos lá, mercado de capitais, né? Mercado de capitais, 4 questões selecionadas especialmente para vocês. Vamos lá. Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. E aí, vamos lá. Questão do CESP, nós temos o modelo padrão. Na questão do CESP, nós temos que ler a questão e tentar encontrar erros. Se nós não encontramos erros, a questão está correta. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários. Parou. Verdadeiro? Verdadeiro. Né? Eu já vi em questão de prova, o cara coloca um I aqui, ó, imobiliários. Aí está errado. Então, são valores, atenção, mobiliários, que proporciona liquidez aos títulos, né? Liquidez, ou seja, liquidez que você pode transformar esses títulos em dinheiro, tá certo? De emissão. Quem que emite esses títulos? Pessoa física? Não. São as empresas. Tá? As empresas, em especial as SAs, as Sociedades Anônimas. E essas empresas, por que eles fazem isso? Porque eles precisam de capitalização, eles precisam de capital. Ou seja, essa afirmação ela está absolutamente correta, verdadeira, né? E aí, professor, nós vamos ter aquele velho reforço pedagógico? Claro, né? Vamos tirar esse izinho aqui do imobiliário, né? Vamos para o reforço pedagógico. Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. Isso está lá no site da CVM. Tá? É constituído pelas bolsas de valores. Quem compõe esse mercado de capitais? Preste atenção. Bolsa de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas a operar nesse ambiente. Tá certo? Pequeno reforço para vocês aí. Legal? Vamos aí para a nossa próxima questão, né? Questão do Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário. O objetivo do mercado de capitais é canalizar as poupanças, recursos financeiros da sociedade para o comércio, a indústria
para o comércio, a indústria, outras atividades econômicas e para o próprio governo, né? E aí, gente? E aí, essa aqui foi uma questão que gerou bastante polêmica, tá certo? Gerou bastante polêmica, porque é o seguinte, né? Ela gerou bastante polêmica por causa desse E do governo, né? Por quê, professor? Porque esse ambiente aqui do mercado de capitais é um ambiente totalmente privado, de empresas privadas que têm capital aberto, né? Mas vamos ler com bastante calma para a gente interpretar essa questão aqui, se está certo ou está errada. O objetivo do mercado de capitais é canalizar as poupanças, recursos financeiros. Ok, né? Quem que tem essas poupanças? A sociedade. Certo? A sociedade. Na sociedade, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Ok, vou capitalizar essa poupança, né? Por exemplo, como assim, professor? Canalizar poupanças, né? Esses caras que têm dinheiro sobrando, eles querem aplicar, não é isso? Então, o mercado de capitais vai ser uma opção de aplicação dessa poupança que a sociedade tem. E vai aplicar essa poupança aonde? Ó? Vai aplicar para o comércio, né? Para as empresas, ó. Para o comércio, as indústrias, né? A indústria e outras atividades. Tá certo? Sim, é claro que essa aqui tem que ser SAs, tem que ter capital aberto para receber essa capitalização. Tá certo? Olha aí, ó, e outras atividades. E para o próprio governo, né? E para o próprio governo. Professor, e esse para o próprio governo? Gente, o examinador considerou essa questão correta, tá? O examinador considerou essa questão correta. Sabe o que acontece? Como o governo, o governo para se manter, o governo é representação da sociedade, há a incidência da cobrança de tributos, né? Eu estou justificando para você, na minha opinião, por que o examinador colocou essa questão como correta, tá? Como correta. O que acontece aqui, cara? Olha só, o cara colocou aqui, ó. Então o sistema ele tem, o governo tem o quê? Tem a tributação. A partir do momento que há essa canalização, há a incidência de tributos, tá? Em especial o tal do imposto de renda. Ou seja, a partir do momento, esse dinheiro está parado lá no colchão do cara, por exemplo, ele aplicou aqui, você canaliza, claro, recursos para o comércio, para a fomentação do comércio, da indústria, das atividades, e claro, para o próprio governo, porque uma parte desse recurso, tá, dessa aplicação, principalmente dos rendimentos, né, serão tributados, né, e consequentemente para o próprio governo uma parte significativa aí desses recursos, né. Eu lembro que essa questão aqui deu uma polêmica grande, mais grande, uma celeuma aí que a gente não tem aí, uma celeuma muito grande que deu essa questão aí. Tá certo, meus amigos? Vamos para a nossa próxima questão, né? Olha só, questão aí da PF, CESP, PF é Polícia Federal, viu gente? CESP 2013, cargo de perito. Corretoras, cuja função de intermediação consiste na compra e venda de valores mobiliários, garantindo mais fluidez ao mercado, precisam de autorização das bolsas de valores e de mercadorias para funcionar, né? Olha aí, precisam de autorização para funcionar. Então está falando o seguinte, cara. Essa questão, ela está falando que as corretoras, né? Claro que ela trabalha na intermediação. Ela precisa o quê? Ela precisa de autorização da Bolsa de Valores e de mercadorias para funcionar. BMF, né? A BMF, e aí? E aí, é uma questão bastante difícil essa, principalmente porque o concurso não foi da carreira bancária, esse concurso foi da Polícia Federal, só para você ver como o conhecimento ele é integrado, né? Uma questão muito difícil e poucas pessoas acertaram. Mas você que estudou, você que assistiu nossas aulas sobre as sociedades corretoras, né? Olha só como o estudo ele é 100% integrado, né? Eu digo para vocês o seguinte, essa questão ela está errada. Professor, por que essa questão está errada?
porque é uma questão que já foi cobrada, inclusive, outras vezes em concursos de carreira bancária, tá? Essa aqui, ela fala o seguinte: essas corretoras precisam de autorização, pasmem, do Banco Central do Brasil e não da Bolsa de Valores e Mercadorias do Futuro. Então, um aluno que não tem esse conhecimento técnico, com certeza errou, né? Professor, mas eu não estou contente com isso, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então, está aqui para vocês as quantidades das pauladas que teve essa resposta. Ó, segundo a lei 4.728, de 14 de julho de 65, diz o seguinte, ó, essa lei, ela disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento. Lá, no seu artigo 8º, diz o seguinte: a intermediação dos negócios na Bolsa de Valores será exercida por sociedades corretoras, membros da Bolsa, cujo capital mínimo será fixado pelo Conselho Monetário Nacional. E lá no parágrafo 2º vem a resposta. Olha só, as sociedades referidas neste artigo somente poderão funcionar depois de autorizadas pelo Banco Central e não pelas Bolsa de Valores de Mercadorias e Futuros. Olha aí. E a investidura de seus dirigentes estará sujeita às condições legais vigentes para os administradores de instituições financeiras. Ou seja, uma questão difícil, uma questão muito bacana para ser cobrada novamente. Tá certo, meus amigos? Legal? Vamos para a nossa próxima questão, né? Questão aí do Banco do Brasil, FCC 2007, para o cargo de escriturário. Vamos lá. O Lar, Doce Lar, é uma empresa muito bem conceituada na produção e venda de móveis para cozinhas. Recentemente, ela recebeu uma grande encomenda, mas está enfrentando dificuldade de caixa. Está enfrentando dificuldade de caixa. E seu administrador financeiro considera que as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras estão extremamente elevadas. Uma alternativa para a solução deste problema pode ser a captação de recursos de terceiros por meio da emissão de, né? Então vamos lá, recursos de terceiros, né? Então vamos lá. Então uma questão aqui muito importante. Professor, nós temos quantos caminhos, tá? Quantos caminhos para chegar na resposta? Nós temos aí uns 2, 3 caminhos para chegar na resposta. Então, qual que é o cenário aqui? O comando da questão, ele deu um texto base, né? Onde ele coloca uma situação, de uma empresa que está precisando se capitalizar, e ele quer encontrar uma fonte de recursos de terceiros. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, né? Aqui, dificuldade de caixa. Fala dificuldade de caixa, essa empresa ela está com uma deficiência de quê? De capital de giro. Ok? Várias alternativas para a gente chegar na resposta de giro. Dessas opções aqui, CDI, CDB, Commercial Papers, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, né? Esses caras aqui, qual dessas fontes aqui você tem a capitalização? Commercial Papers. Então, os Commerciais Papers, tá certo? É uma fonte de recursos de terceiros, né? Que é para financiar o capital de giro. Então, aí nós já temos uma resposta que é a letra C. Chegamos por aqui, ok? Então, vamos lá. Professor, então é o seguinte, ele quer o quê? CDB e CDI, né? CDB são certificados de depósitos bancários e interbancários, né? Esse cara aqui são para capitalização de quem? Para capitalização dos próprios bancos. Olha aí, né? Para os próprios bancos. Então, segundo o caminho, a origem da capitalização, né? CDI e CDB é um sistema de capitalização de recursos de terceiros, mas não para pessoas físicas e jurídicas, para os próprios bancos. Aí você pega esses dois caras aqui, letras de crédito imobiliário e letras de crédito hipotecário. Claro que são também instrumentos de capitalização, só que são instrumentos de capitalização destinados, né, ao sistema imobiliário.
Olha aí. Ou seja, a empresa Lar do Ocilar não pode utilizar o CDI para se capitalizar, o CDB para se capitalizar, nem as letras de crédito imobiliário, nem as letras hipotecárias. Então aí o segundo caminho para você ter para você aí chegar na resposta correta, né? Agora, eu pergunto, esquece esse lance de capitalização. Você está lá, o Lar do Ocilar. O que é o CDB? Terceiro caminho para você chegar nessa resposta, olha só. O que o CDB é para a empresa Lar do Ocilar? Ela é o quê? Ela é uma aplicação, ó. Agora estou colocando do outro lado. E o CDB também é o quê? Uma aplicação. Esse cara aqui, uma aplicação e uma aplicação. E o Commercial Papers para Lar do Ocilar é um produto de empréstimos. Aí, bacana, né? Então, olha aí, cara, que questão maravilhosa essa, né? Que questão na qual a gente pôde revisar vários conceitos. Não é uma questão muito bem elaborada, uma questão aí que o aluno aí, que de alto nível, tem 3 caminhos para chegar nessa resposta correta. Inclusive, eu peço para vocês, cara, assistirem essa minha explicação mais de uma vez, tá? Mais de uma vez, porque essa explicação aqui, se você entender essa explicação 100%, significa dizer que você tem uma visão, cara, bastante interessante do sistema financeiro nacional, ok? Vem cá, vamos aqui o reforço pedagógico. Então, o primeiro caminho que eu cheguei para vocês é a origem da necessidade de caixa. Então, Commercial Papers, que são as notas promissórias, é destinado ao financiamento de capital de giro. Lá o cara falou o quê? Insuficiência de caixa. Capital de giro. E se tem um capital de giro, a debêntures é para o financiamento de capital fixo, né? Tanto Commercial Papers como debêntures são valores mobiliários. Bacana? Fechou? Então vamos lá, um a um agora. Ó. Certificados de depósitos interbancários, CDIs, né? Olha só, são títulos emitidos pelos bancos. Então, quem vai capitalizar é o quê? O banco, o segundo caminho, né? E o terceiro caminho da resposta é que o CDI é o quê? É uma aplicação para o Lar do Ocilar. Olha só. Como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes, os CDIs são aplicações com prazo de até um dia, com o objetivo de melhorar a liquidez de uma determinada instituição financeira. Essas transações são fechadas por meio eletrônico e registradas nos computadores das instituições envolvidas e nos terminais do CETIP. Suas características são idênticas a um CDB, mas a sua negociação é restrita ao mercado interbancário, para os bancos, né? CDI é só bancos, né? Sua função é, portanto, transferir recursos de uma instituição financeira para outra, em outras palavras, para que o sistema seja mais fluido, que tem dinheiro sobrando impressa para quem não tem, mas fechado para os bancos. Se tem um CDI, tem um tal do CDB. Estes certificados de depósitos bancários são títulos nominativos emitidos pelos bancos, emitidos pelo banco. Quem emite, quem quer o quê? Capitalizar, e vendidos ao público como forma de captação de recursos, né? Os CDBs são negociados a partir de uma taxa bruta de juros anual e não levam em consideração a tributação ou a inflação. Além disso, podem ser negociadas a qualquer momento dentro do prazo contratado, mas quando negociadas a um prazo menor do que aquele mínimo previsto, que são 30, 60 ou 90 dias, para os títulos pré-fixados, essas aplicações sofrem incidência de imposto sobre operações financeiras, IOF, além do imposto de renda na fonte. Commercial Papers, né? Opa, Commercial Paper está errado ali, né? Vamos lá aqui. Commercial Papers agora, vamos falar só desse cara aqui. São títulos de dívidas emitidos por empresas, Lar do Ocilar, né? Parecido com as debêntures, porém é mais indicado para investidores interessados em aplicações de curto prazo, capital de giro. O seu prazo mínimo de aplicação é 30 dias e o máximo 360 dias. As empresas utilizam-se deste recurso para financiar a atividade de curto prazo e a necessidade de capital de giro, por exemplo, né? O caminho que eu passei para vocês, né? Tem o Commercial Papers lá,
E lá tem as letras de crédito imobiliário. Né? São títulos. São papéis de renda fixa emitidos por bancos comerciais, múltiplos e lastreados em créditos imobiliários, garantidos por hipotecas ou por alienação fiduciária de um bem imóvel que dão aos seus tomadores o direito de crédito pelo valor nominal, juros e atualização monetária, e se for o caso. E, finalmente, nós temos aí as letras hipotecárias. As letras hipotecárias são uma forma de captação usada pelos bancos para financiar certas linhas de crédito imobiliário, ambas para financiar crédito imobiliário. É claro que a Lar-Docilar não pode, aí, ela, pela natureza jurídica da empresa, não pode emitir esses títulos, não tem competência para isso, né? Portanto, só podem ser emitidos por instituições autorizadas por esse tipo de financiamento, né? Bacana, né? Boa questão, né? Então, como disse, vocês aí assistirem 2 vezes essa correção, que ela foi muito profunda, foi legal essa correção. Ok? Legal, né? Encerramento. Que você nunca duvide da força que você tem, né? Isso aqui eu falo de autoestima, né? O candidato, né? Muitos candidatos têm autoestima baixa, cara. A autoestima baixa leva você para o buraco. Você tem que ter, não é ser metido, cara, ter uma autoestima elevada. Como é que você constrói isso? Fazendo a sua parte, tá? Fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que você está fazendo a sua. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.